Mais um caso, uma jovem de 17 anos foi morta a tiros, a queima-roupa, na comunidade onde morava, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. O autor dos disparos é um traficante em ascensão na facção criminosa com quem a adolescente teve um relacionamento. Quero reforçar, Carol, que a tua emoção nesse momento é a de centenas de famílias que perderam filhas, mães, nas mãos de criminosos. Esse caso que a gente vai falar agora chama atenção também pela violência. Mostra um lado ainda mais cruel do crime organizado, como se fosse possível. É a prática de torturas e de agressões contra mulheres. Mulheres que são ex-companheiras de integrantes das facções. Uma jovem com muitos planos pela frente. Minha filha queria estudar. Mãe, eu queria ser designer de sobrancelha. Mãe, eu quero fazer curso de maquiagem. Morta pelo ex-companheiro, que reagiu de forma implacável ao término do relacionamento. Enchi a cara dela de bala mesmo, com a minha pistola. Com a minha pistola, peguei pistola de ninguém, mano, meu bagulho. Foi 5 tiros que esse monstro, que ele deu na minha filha, ele deu em mim. Porque é meu coração que sangra. Andriele tinha 17 anos. Namorou Alex, de 29, por quase um ano. Um relacionamento, segundo a família, marcado por brigas e ciúmes. Ele nunca amou a minha filha. Ele tinha obsessão pela minha filha. Porque minha filha era uma garota doce, uma garota bonita, cheia de vida. Até para a escola ele não deixava minha filha ir mais. O casal se conheceu na Cidade de Deus, comunidade na zona sudoeste do Rio, dominada pela maior facção criminosa do estado. Ele comprava ela, querendo com dinheiro, com lanche, com isso. E ela era só uma menina. Aí ela caía na dele. Ele era um lobo na pele de um cordeiro. Alex tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Estava em ascensão na hierarquia do crime organizado. O Alex, ele era um traficante ativo na organização criminosa na Cidade de Deus. Além dele ter uma situação estável, a arma de fogo utilizada no crime era uma arma que ele usava em razão dessa posição na organização criminosa. Em pouco tempo, o namorado traficante se revelou um homem violento. Por ela ser bonita, ele só queria agredir ela só na cara dela. Só na cara. E o que a Andriele respondia à senhora quando a senhora falava para ela largá-lo? Tinha vezes que ela ficava com raiva assim no começo. Depois ela começava a chorar. Mãe, eu não quero mais. Mãe, eu não quero mais o Alex. As agressões físicas se tornaram ainda mais violentas. Em uma delas, a jovem chegou a levar diversas coronhadas. Ele deu uma surra na minha irmã só com a pistola dele. Só de pistola. A cara da minha irmã ficou transformada. Andriele terminou o namoro mais de uma vez, mas sempre reatava, porque ele insistia numa reconciliação. Por ele ser agressivo, manipulador, ela ficava com medo de dar um ponto final e ele acabar fazer o que aconteceu, que ele fez com ela. A adolescente decidiu dar um ponto final no relacionamento no mês passado. Só que as perseguições se intensificaram quando o ex descobriu que Andriele estava com um novo namorado. Ele não aceitou. Ele falou, ela não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. O rapaz foi o primeiro alvo. Ele vai ao local de residência do ex-namorado, do atual namorado dela, e efetua uma série de disparos. Mas essa vítima conseguiu fugir. Logo em seguida, ele parte para a casa de Andriele, onde aí sim consuma o feminicídio. Andriele visitava uma amiga. Alex chegou no portão e pediu para uma criança chamar a ex-namorada. Tão logo a Andriele sai da residência sem qualquer tipo de diálogo, sem qualquer possibilidade de defesa. E na frente dessa criança ele faz uma série de disparos, dos quais 5 atingem fatalmente a Andriele. Quando chegou lá, ele deu a queima-roupa. Ele ainda falou para as crianças que estavam no meio do caminho: entra para casa. Entra para casa.
Além de vivenciar o luto de uma morte violenta, as famílias das mulheres vítimas de feminicídio ainda são obrigadas a conviver com outro sentimento: o medo. Enquanto os assassinos estão soltos nas comunidades, os parentes são silenciados. Param de denunciar por temer retaliações. Foi o que aconteceu com a família da Esther. Este vídeo foi postado na noite em que a jovem foi morta por traficantes. Esther Barroso dos Santos, de 22 anos, trabalhava como atendente. Ela se relacionou com Bruno da Silva Loureiro, o coronel, apontado como chefe do tráfico na comunidade onde morava, na zona oeste do Rio. Um relacionamento conturbado, que ele é um cara violento, já tem histórico de violência com mulher, e ela achou por bem se separar dele. E ele não aceitou. Meses depois do término, Esther foi a um baile funk numa comunidade dominada pela mesma facção de coronel. E o criminoso soube que ela estava no local. Decidiu se vingar e chamou reforços. O coronel aparece com 2 comparsas, Dodô e Debochado, sequestram a Esther e levam para local incerto e não sabido. A jovem foi submetida a uma sessão de tortura e violência sexual. Bastante machucada, foi deixada na porta da casa da família. Os parentes acolheram Esther e a levaram para o hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos. Nesses locais onde o Estado não entra, esses crimes são cometidos com o maior requinte de crueldade, né? Eles acham que tem a posse do corpo dessas mulheres, eles acham que não podem ouvir um não, a mulher não tem direito de escolha. E o caso da Andriele e da Esther foi exatamente isso, elas falaram não, né? Uma terminou o relacionamento e a outra não quis se envolver com o chefe do tráfico. E isso foi a sentença de morte para elas, um simples não. Já se passaram 3 meses da morte de Esther. A família chegou a se manifestar nas redes sociais, mas não quer mais comentar o assunto. Coronel e os comparsas ainda estão soltos. Representei pela prisão deles. O Ministério Público, no mês seguinte, os denunciou, né? E a gente está aguardando agora a decisão da Justiça. Segundo a polícia, Coronel já foi absolvido pela própria facção. O comando do TCP não gostou, né? Mas como ele tem uma posição hierárquica alta na facção, o perdoaram. Por isso ele continua ainda até vivo, né? Este ano, aqui no Rio de Janeiro, 79 mulheres foram vítimas de feminicídio no estado. Uma média de 8 assassinatos por mês. Outras 242 conseguiram escapar da morte. Números que podem ser ainda subnotificados, já que muitas mulheres não denunciam a violência à polícia. Dias antes de ser assassinada, Andriele foi espancada pelo ex-namorado. Só que, por medo, ela não denunciou a agressão à polícia. É muito comum nessas regiões que esses episódios sejam subnotificados. A família tem ciência, geralmente ela é agredida, ela sofre uma coação psicológica, né? Recebe ali um atendimento médico, mas oficialmente a polícia, isso aparece como uma subnotificação. Depois do assassinato de Andriele, Alex chegou a se esconder em Angra dos Reis, no litoral fluminense, mas se entregou horas depois. Ele foi capturado em flagrante por associação ao tráfico e, num segundo momento, nós representamos pela prisão preventiva por feminicídio e tentativa de homicídio qualificado contra o atual namorado da Andriele. Alex enviou um áudio para amigos e familiares. Tentou explicar por que matou a ex-namorada. Sou homem, geral me conhece, tá ligado? Não, mano, tenho minha honra a zelar, tá ligado? Não, rapaziada, traição não é com nós, tá ligado? Para se justificar dessa ação junto à organização criminosa em que ele é integrante ativo, ele envia aqueles áudios, assume a autoria desse crime, confessa que realmente ele, com a arma dele, né, assassinou, cometeu feminicídio
contra a Andriele, porque isso é um crime de honra, segundo a versão dele. Enquanto a gente tiver esse pensamento de que a honra do homem vale mais do que a vida da mulher, a gente vai estar chorando todos os dias a morte de mulheres. Como evitar que mais mulheres sejam assassinadas pelos ex-companheiros? Lúcia estuda de perto o assunto e defende a participação de todos os setores da sociedade. É claro que a legislação já está posta e ela precisa ser cumprida, mas creio que uma boa campanha educativa, boa campanha social, serviços fortes e adequados e, sobretudo, resolutivos precisam ser implementados numa sociedade como a nossa. A violência contra a mulher ela tem características básicas relacionadas à misoginia, relacionadas à cultura. É preciso desmontar essas ideias para que as mulheres consigam ter força para tomar decisões concretas, reais, que melhorem as suas condições de vida. Andriele e Esther tiveram as vidas brutalmente interrompidas por homens que diziam amá-las. Em comum, um repertório de brigas, ciúmes e sentimento de posse. Sinais que devem servir de alerta para outras mulheres. Andriele só tinha 17 anos, que fica de exemplo. Agrediu a primeira vez e vai agredir sempre. Minha filha foi forte, ela queria viver.